Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 8. Ao final do culto, nós temos a cantina lá embaixo, tá? Você que não conhece ainda a estrutura da parte de baixo, lá onde está o irmão Vitor, levanta aí a mão, irmão Vitor, olha para trás lá naquele canto, né? Nós temos a escadaria que dá acesso à parte de baixo. Você está convidado depois a acessar, conhecer e desfrutar da cantina. Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 8 diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Fecha a Bíblia, fecha os olhos. Vamos fazer uma breve oração. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, essa noite estamos aqui, reunidos como igreja, com o mesmo propósito, o mesmo objetivo: cultuar o Teu nome, exaltar aquele que vive e reina, sentar à mesa contigo, pois hoje, Senhor, é culto de ceia, e nós somos dependentes do Senhor, dependentes da Tua graça, do Teu perdão e do Teu amor. Senhor, nós clamamos pela atuação do Teu Espírito, dos Teus anjos, da Tua unção sobre esse lugar. Me conduza mais uma vez debaixo das Tuas asas, me conduza mais uma vez debaixo da direção do Teu Espírito. Enche-me com Tua unção, com Teu poder, que eu possa mais uma vez cooperar contigo, ser Tua boca, ser um canal do Senhor aqui nesta noite, para que o Teu propósito, Pai, mais uma vez se estabeleça, e na autoridade que o Senhor nos concede, nós paralisamos no reino do Espírito toda atuação contrária contra nós, nossas famílias e o culto desta noite. Que Tua glória se mova aqui, como Isaías viu o templo se enchendo de uma fumaça. Que Tua fumaça encha este lugar e possamos ter um encontro vivo e real contigo esta noite, em nome de Jesus. Amém? Esse texto vai nos relatar uma experiência extraordinária que este homem, por nome Isaías, teve com o próprio Deus. Não foi ninguém menos do que o próprio Criador. Isaías, ele foi levado diante da glória
de Deus, um homem comum, um homem de carne e sangue como eu e você, foi levado pelo Senhor diante da sua glória, diante do seu trono, e ali ele viu os anjos do Senhor, anjos que possuíam 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, mas com 2 voavam. E ele viu o trono, ele viu a glória de Deus, ele viu aqueles anjos adorando o Senhor incessantemente, dizendo que ele era santo. E quando ele presenciou tudo isso, ele viu a glória de Deus enchendo o templo, uma fumaça. E quando aquela glória começou a se manifestar, Deus começou a revelar como ele estava. Começou a revelar como estava o coração daquele homem que já era um servo de Deus, já era um profeta do Altíssimo, já era alguém que tinha experiência com o Senhor, já tinha uma caminhada com Deus, mas que naquela noite, aquele encontro com a glória de Deus, começou a revelar algumas coisas que ainda estavam aonde? No coração dele. Amém? Quando a glória de Deus se revela, ela vai revelar como está o nosso íntimo, como está o nosso coração. Por isso nós precisamos desejar todas as vezes mais e mais ter encontro com a glória de Deus. Quando nós nos reunirmos aqui, ou em uma célula, em uma casa, quando você vai orar, fazer o seu devocional, você tem que clamar: Senhor, manifesta a tua glória aqui hoje. Eu quero ter um encontro com a tua glória, porque eu quero acessar lugares do meu coração que eu ainda desconheço, mas que o Senhor já conhece. Você tem que dizer para Ele: Pai, acessa o meu coração, como Davi dizia: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim caminhos maus que desagradam o Senhor. Então, quando a glória de Deus ela se manifesta, o nosso coração ele é revelado. Esse encontro com Deus, ele vai nos transformar de dentro para fora. Quantos querem um encontro com a glória dele aqui esta noite? Quantos querem ser transformados por ele? Ser pessoas melhores, maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores, cidadãos melhores. Quando nós nos encontramos com essa glória, nós vamos ser transformados. Não há como você ficar na presença da glória de Deus e sair da mesma forma, não há. Ela vai mudar algumas coisas dentro de você. Por isso que Paulo vai dizer que nós somos transformados de glória em glória. Em segundo lugar, essa experiência que Isaías teve, depois desse encontro de ver como estava o seu coração e saber que ele era um homem de lábios impuros e o Senhor perdoar o seu pecado e o purificar, a segunda coisa que acontece nesse encontro, ele ouviu a voz do Senhor dizendo: quem há de ir por nós? Quem vai nos representar? Não foi isso que ele ouviu? Foi ou não foi? Ele ouviu a voz de Deus conclamando. Olha para o irmão do teu lado e diga assim: Deus está conclamando filhos e filhas por esses dias. Amém? Deus está conclamando. E quando Isaías, ele ouve a voz de Deus, ele ouve o clamor do coração de Deus, qual é a resposta que Isaías dá para o Senhor? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele não sabia o preço que seria pago, ele não sabia as consequências daquela decisão, mas ele tomou a melhor decisão
da sua vida. Aleluia! Ele disse sim para um chamado de Deus. Eu quero que você olhe para o teu irmão com o olhar de profeta e pergunta para ele: o que você tem respondido para Deus? Isaías respondeu ao Senhor que ele estava disponível e disposto para ir e estabelecer a vontade de Deus a qualquer preço e por onde Deus o enviasse. Quantos estão dispostos a cumprir o ID do Senhor, obedecer à vontade de Deus, custe o que custar? Se Deus te mandar levantar de madrugada, te mandar fazer alguma coisa, te mandar para outro lugar, qual será a sua resposta? Amém? Você está disposto a dizer sim para Deus? A voz que ecoou aos ouvidos do profeta Isaías, deixa eu te dizer algo, continua ecoando, continua conclamando homens e mulheres na nossa geração. Continua. A voz de Deus não se calou, ela continua ecoando, ela continua conclamando pessoas, porque dentro da Bíblia, quando você começa a olhar a Bíblia em sua totalidade, você vai ver muitos padrões, você vai ver coisas que se repetem. Diga comigo, existem padrões. Diga comigo, coisas que se repetem. E quando eu olho, quando eu observo essa questão de Deus chamar, de Deus escolher pessoas para colaborar com Ele, eu vejo este padrão em toda a Bíblia. Do início ao final da Bíblia eu vejo Deus operando assim, conclamando homens, mulheres, jovens e crianças para trabalhar em concordância com o seu Espírito e manifestar o reino de Deus nesta terra. Há um padrão de Deus. O Senhor, Ele vai estabelecer a sua vontade aqui na terra, mas Ele está à procura de filhos e filhas que estão ouvindo sua voz e que estão dispostos a dizer: me usa, Senhor, na minha geração. Não, só o Rodrigo disse aleluia. Ninguém mais quer ser usado por Deus aqui? Todo ser humano, depois da salvação, nós deveríamos ter esse entendimento e esse desejo ardente do nosso coração de ser usado por Deus. Dentro da casa, dentro do reino de Deus, há muita coisa a ser feita. Você viu aqui alguns trabalhadores. Dentro de uma casa, dentro de um reino, há muitas coisas, há muitas funções, há muitas coisas para serem realizadas. E Deus, Ele está à procura de filhos e filhas com um coração humilde, filhos e filhas que vão se dedicar ao cumprimento da missão que Deus já preparou e estabeleceu para você. Quando eu olho para a Bíblia, então, eu vejo muitos exemplos que vão corroborar aquilo que eu estou dizendo para você. E eu vou aqui citar alguns exemplos. Quando Deus, Ele quis dar o nome aos animais, para quem que Ele solicitou? Deu o nome aos animais. Quem? Adão. Deus poderia ter dado o nome aos animais. Ele criou cada um deles. O Deus Criador poderia, já na hora da criação, dizer: você será isso, 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 isso. Mas Ele não deu o nome. Mas Ele chegou para Adão, o melhor da sua criação, e Ele disse: Adão, deu o nome a todos os animais na terra e nos ares. Aleluia. Quando Deus precisou de uma arca, quem Ele chamou? Quem Ele chamou? Qual foi o propósito da arca? Preservar casais de animais e uma família, para que Deus destruísse a terra, destruísse toda a carne, todo o ser vivente, com o dilúvio.
Você conhece essa história. Mas veja que Deus não fez sozinho. Ele precisou de alguém disposto. Noé estava disposto na sua geração. Noé era um homem justo. Ele ouviu a voz de Deus. E assim como Isaías, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Aí eu te pergunto, será que foi fácil a obra de Noé? Eu acredito que não. Além do trabalho físico, ele enfrentou zombaria e escárnio das próprias pessoas que moravam próximo a ele. Pensa comigo quantas vezes as pessoas olharam para Noé e para a sua família, para os seus filhos que estavam aplicados na construção daquela grande embarcação e começavam a dizer: seu louco, por que você está construindo este grande barco, esta grande embarcação, se nem chuva cai sobre a terra? Naqueles dias de Noé não havia ainda chovido sobre a terra. A Bíblia diz que um vapor da terra, debaixo da terra, subia e regava as plantas para que elas não morressem. Então eles zombaram, eles escarneceram de Noé e da obra que ele estava fazendo para o Senhor. Mas quando a obra foi concluída e Noé, a sua família e os animais que Deus queria preservar estavam dentro da arca, o dilúvio, ele veio. Amém? Quando Deus sonhou em estabelecer uma nação, qual é a nação que Deus sonhou em estabelecer? Qual a nação? Qual a nação? Diga mais alto, qual a nação? Israel. Quando Deus sonhou em estabelecer uma nação, ele conclamou quem? Quem? Ai, ai, ai. Olha para o irmão do lado e diga assim: Bíblia. Diga Bíblia. Quem que Deus conclamou? Abraão, querido. E por meio de Abraão ele disse: sai da tua tenda, sai do meio da tua parentela, pois por meio de ti eu farei uma grande, numerosa e poderosa nação. Amém? Deus fez sozinho a nação de Israel? Não. Ele precisou de um homem e de uma mulher para estabelecer algo grande. Olha para o irmão do teu lado e diga: eu estou entendendo. Deus precisou de um homem e de uma mulher. E detalhe, essa mulher ela era estéril. Mas para Deus a mulher estéril, o Senhor faz ela dar à luz. Porque para o Senhor não existe nada que Ele não possa fazer. Quando Deus decidiu retirar o povo da escravidão, essa nação, do meio do Egito, quem que Deus chama? Diga Moisés. Você conhece a história, eu não vou pregar sobre ele. Mas para remover aquele povo, aquele grande povo numeroso, que entrou como 70 almas e agora estava numeroso, da escravidão do Egito, Deus conclamou Moisés. Como que Deus se apresenta para Moisés? Em uma sarça ardente. Diga comigo a glória de Deus. Quando a glória de Deus se manifesta, quando a glória de Deus está no ambiente, quando a glória de Deus vem, além de revelar o nosso coração, o Senhor vai nos levar a um quebrantamento, ao entendimento, e Ele vai nos fazer um chamado. Amém? Um chamado para algo específico. Cada um de nós aqui nesta terra possui uma missão específica. Deus tem um sonho com você. Deus tem um projeto na sua vida, na sua família. Ele tem algo com você também. E quando a glória de Deus se revelar a você, fique atento, porque Ele vai falar e vai revelar o teu propósito, vai revelar a sua missão, vai revelar aquilo que Ele tem contigo. Quando Deus precisou sustentar o profeta Elias durante a seca, quem é que Deus comissiona? Além dos corvos, claro, mas estou falando de seres humanos.
uma viúva de uma cidade chamada Sarepta de Sidom. E essa viúva nem conhecia direito esse homem de Deus. E ela tinha um bocadinho de farinha, um bocadinho de azeite. E estava para fazer a última refeição para ela e para o filho, e depois esperar as consequências que viriam à frente, porque a terra estava passando por seca e não tinha mantimento. Amém? Então o Senhor, Ele levanta uma viúva, porque às vezes nós podemos pensar, mas Deus só comissiona os intelectuais, Deus só comissiona os ricos, Deus só comissiona pessoas importantes. Quem te disse? Olha para a Bíblia, vai para a Bíblia. Deus escolheu pessoas que não são nada aos olhos do mundo para confundir aquelas que pensam que são. É isso que Deus faz. Deus escolhe aquilo que ninguém dá nada, e dali Deus tira, querido, uma grande pessoa, um grande projeto, um grande propósito. Se você está inserido aqui, aplauda o Senhor. Essa viúva provou o sobrenatural de Deus, sustentou o profeta e viu toda a sua casa ser preservada durante uma grande e terrível fome. Amém? Homens e mulheres comuns, normais, como eu e você. Quando Deus estava prestes para enviar o seu filho para a terra, quem que Deus chama para estabelecer e preparar o caminho? E quando Deus queria que o filho dele nascesse na terra, quem que Deus chama? Uma mulher por nome Maria. O anjo do Senhor aparece para ela e bem-aventurada és tu. A sombra do Altíssimo vem, cobre ela, e Jesus então é introduzido no ventre de Maria. Deus não faz nada sozinho. Ele pode sim, mas Ele quer fazer deste padrão, deste jeito. Deus escolheu que o homem cooperasse com Ele. Quantos querem cooperar aqui, meu Deus? Será que eu estou pregando para a igreja errada? Eu acredito que não. Não deixe o sono te pegar, a distração, o medo. Não. Fique ligado, olha para o irmão do teu lado e diga assim: fique ligado. Porque qualquer momento Deus vai te tocar, o Senhor vai te pegar. Amém? A qualquer momento Ele vai te pegar, Ele vai te tocar. A qualquer momento você pode ouvir o seu nome ser chamado. Samuel não estava no templo dormindo ainda, menino, e em determinada hora da noite, o Senhor em voz audível, Ele não chama: Samuel, Samuel. Deixa eu te dizer algo pelo Espírito. É muito provável que nesta noite pessoas aqui ouvirão a voz de Deus chamando o seu nome, como forma de corroborar o que eu estou falando aqui. Pai, liga essa palavra e traz à existência essa palavra que eu liberei do teu altar. Quem crê, diga amém. Quando o Senhor resolveu remover o pecado do mundo, quem que Deus envia para a terra? Seu Filho, Jesus Cristo. Nós temos perdão do pecado, remoção de tudo aquilo que era contrário a nós, por meio da vida de Jesus. Antes de Jesus retornar ao Pai, o Senhor chamou quem? Para dar seguimento à obra. Não, o Espírito Santo foi depois que ele retornou. Mas antes dele passar pelo martírio, quem que o Senhor começou a comissionar para dar seguimento à sua obra? Diga aos discípulos, os apóstolos, amém? Pescadores, trabalhadores, pessoas normais, mas que falaram sim para o Senhor e viveram coisas extraordinárias, viveram experiências profundas com o Senhor, e estabeleceram o reino de Deus por onde eles passaram. Aleluia. E assim eu poderia ficar por horas e horas citando referências
mostrando para você esse padrão, mas não é necessário. Olha para mim. Esses homens e mulheres foram respostas do Senhor em suas gerações. Esses homens e mulheres foram respostas de Deus em suas gerações. Foram respostas. Mas eu tenho uma pergunta para você essa noite. Você acredita que Deus continua escolhendo homens e mulheres nos dias atuais para serem sua resposta nessa geração? Quem acredita, levanta a mão para o céu. Homens e mulheres, Deus continua escolhendo nos dias atuais, porque a obra de Deus, ela não se findou, os planos de Deus não se findaram, Deus continua trabalhando. Jesus Cristo, ainda quando Ele estava na terra, Ele disse assim: eu estou a fazer aquilo que eu vejo o meu Pai fazendo. O meu Pai continua trabalhando e eu também estou trabalhando. Ei, olha para o irmão do teu lado, sacode o ombro dele e diga assim: Deus está trabalhando. Diga para ele: e Ele está conclamando pessoas para cooperar com Ele. Deus está conclamando filhos e filhas para serem respostas de Deus nesta geração. Deus te escolheu para representá-lo como seu embaixador na terra. Não, você não está aqui, irmão, não. Você está com a cabeça no fantástico, você está com a cabeça em outro lugar. Você não está aqui. Ei, eu vou puxar os teus pés para você vir para cá, aleluia. Eu vou descer aí e vou puxar os teus pés. Tu vai acordar. Deus está nos comissionando e nós somos representantes, embaixadores do Senhor nesta terra. Você não é qualquer coisa. Você é um embaixador de Cristo. Sobre você há uma autoridade, há um poder. Amém? Sobre você há uma comissão de Deus, sim, mas Deus só não te comissiona, não. Ele libera sobre você poder e autoridade. Você tem uma carta escrita pelo próprio sangue de Jesus: meu embaixador. Porém, muitos desconhecem isso. Desconhecem que eles são embaixadores do reino. E quando eu desconheço isso, eu não consigo movimentar algumas coisas que Deus quer que eu estabeleça em minha geração. Eu preciso saber quem eu sou. Quem você é? Diga: eu sou embaixador de Cristo na terra. Vou te fazer uma pergunta. Quem é que recebeu o nome acima de todo nome? E quem é que recebeu? Jesus. Quem é que já é vencedor? Jesus. Quem é que você representa? Jesus. De quem que o diabo tem que ter medo? Jesus. De você, irmão. É sério. Ele tem medo de Jesus, ele treme diante de Jesus, mas ele também tem que tremer diante de você. Porque você não está sozinho. Você tem uma carta, uma autoridade que te comissiona. No reino do Espírito há uma carta, há um documento, melhor dizendo, um ofício que está dizendo: eu comissiono Carlos Hermano, meu filho, a ser meu embaixador, e há uma assinatura e há um carimbo. E por onde eu ando com esta carta, com esse ofício, o quê? Comigo. Por onde eu vou, eu tenho esse ofício, eu tenho essa carta. Por onde eu entro, aonde eu vou, aonde eu me movo, essa carta está comigo. No reino do Espírito, não está no meu bolso, mas ela é real. E por onde eu vou, o vencedor está comigo. O seu poder, a sua unção,
está comigo, está com você. Quem acredita nisso? E aí eu vejo o crente tremendo de medo do diabo, porque não conhece quem ele é, não conhece quem venceu, não conhece os seus direitos, não conhece o que a palavra diz, e ele fica com medo. Quem tem que ter medo é ele, porque você é um homem e uma mulher cheio do Espírito de Deus. Quando você entrar na igreja, você entrar na sua casa, você entrar no trabalho, você entrar na escola, não importa o local que você entrar, quando você pisar lá dentro, quem é que pisa com você? O Nazareno. Quando Jesus pisou na ilha de Gadara, algo extraordinário aconteceu. Quem é que morava naquela ilha de Gadara? Um endemoniado que correntes e grilhões não conseguiam prendê-lo, porque ele era um homem que estava dando morada para mais de 1000 demônios. Ninguém podia com ele. Já haviam prendido e ele arrebentava as correntes, e ele estava morando dentro de um sepulcro. Mas quando Jesus pisa na ilha de Gadara, que ele desce do barco e pisa lá, quem é que correu? Não. Quem é que correu para perto de Jesus? Por quê? Por que que o endemoniado correu para perto de Jesus? Você sabe ou não? Não é porque ele queria ser liberto, porque a autoridade maior chegou naquele lugar. O que nós tivemos esses dias aqui em Rosário, para você entender que eu estou falando espiritualmente? Quem é que veio aqui? Cadê os militares? Levanta a mão os militares. Quem é que teve aqui esses dias? Quem é que era? General Comandante Militar do Sul. O que o quartel aqui de Rosário fez? Preparou uma recepção. Agora eu te pergunto, se viesse alguém inferior ao comandante aqui do quartel de Rosário do Sul, era obrigatório fazer isso, irmão? Só é obrigatório quando estão recebendo uma autoridade superior. Quem é que estava entrando na ilha de Gadara? Quem é que precisou ir lá e bater continência? O reino das trevas. Quem é que tem que bater continência para você quando você chega no lugar? Isso é sério, queridos. Jesus nos prometeu: eis que estarei convosco a todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas Ele não quer que você conheça essa verdade. Ele não quer que você saiba isso. Ele não quer que você saiba que você é um embaixador. Ele não quer que você conheça essas verdades e você fique o refém dele com medo. Aleluia! Você será a resposta de Deus na vida de muitas pessoas que estão clamando nessa terra. Você será a resposta de Deus para muitas famílias, para muitas pessoas que estão clamando e dizendo: Deus, se o Senhor existe, manda um filho teu até a minha casa. Você será a resposta. Você será a resposta. Você vai levar cura para os doentes. Deus quer curar os enfermos. Quem é que Ele vai usar? Eu vou te dar a oportunidade de levantar essa mão de novo. Deus quer curar os enfermos. Quem é que Ele vai usar? Quando você entender isso, você vai ver milagres acontecendo. Você vai ver pessoas sendo curadas e elas vão começar a testemunhar para as outras, e as pessoas virão correndo para Jesus. Você é apenas um embaixador. Elas vão correr para Jesus. Elas vão correr para a presença dEle. Você vai levar a vida de Cristo para aqueles que estão morrendo. Sim ou não? Você vai levar essa vida. Você vai levar essa vida. A vida de Cristo, a vida abundante.
Você será a resposta de Deus para levar o Espírito Santo, para levar a vida de Deus a famílias que estão perecendo, a filhos que estão morrendo, a famílias que estão sendo destruídas. Você será boca de Deus para responder orações de muitos filhos e filhas nessa terra. Deus quer usar a sua boca, Deus quer usar a sua vida. Se você entender isso, você vai entrar num supermercado, numa farmácia, você vai estar andando na rua, você entendeu, você sabe quem você é, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, e o Espírito Santo vai começar a te visitar, e vai começar a revelar algumas coisas para você, vai começar a dizer: ore por ele, porque ele está me pedindo isso, isso, isso e isso. E no primeiro momento você vai ficar impactado, mas depois você vai começar a se apaixonar mais e mais a cada vez por aquilo que Deus está fazendo, e você vai desejar mais e mais. Isso vicia, irmãos. Amém? E Deus quer que você seja viciado, não pela maconha, não pela cocaína, não pelas coisas desse mundo. Deus quer que você seja um viciado pela sua presença. Viciado por Ele. Você será a resposta de Deus para aqueles que estão abandonados e esquecidos. Posso ouvir um amém? Você será a resposta de Deus. Hoje de manhã eu estava aqui, queridos, de porteiro na igreja, esperando os irmãos chegarem para nós descermos lá para baixo, para a reunião, para o discipulado. E eu vi um jovem que estava de longe, parecia um senhor de idade. E essa pessoa, eu estava aqui dentro e de longe eu via uma pessoa deitada na frente desse edifício que estamos aqui, na frente da igreja. E nisso chega o pastor Ricardo, chega o Pablo, e eles ficam ali fora conversando, e eu já percebi o que eles iam fazer. E aí também estava o Vitor, se não me engano era o Vitor, né? Também ou não? Não. Claudinho, estava junto por ali. E eles foram lá, se aproximaram daquele cidadão, acordaram ele, conversaram com ele. Aleluia. Foram o quê? Respostas de Deus naquele momento. Para acordar, para falar uma palavra, ou seja, para estimular aquela pessoa que estava ali abandonada, sei lá, esquecida, estava ali à mercê, que o diabo provavelmente durante esta madrugada tentou ceifar, destruir a vida dele. Estava ali, mas pessoas daqui de dentro já começaram a entender e já foram respostas de Deus para aquele jovem que ali estava. Aleluia. Deus quer fazer isso com cada um de nós, com cada um de vocês. Você será a resposta de Deus para dar trabalho, emprego para outras pessoas. Quantos querem isso, desejam isso? Ser um empresário bem-sucedido e poder empregar outras pessoas. Querido, quão maravilhoso é você ser resposta de Deus na vida de outros. Seja para levar uma palavra, 1 quilo de alimento, uma oração por cura, uma porta de trabalho. Isso é maravilhoso. Você ser resposta de Deus é maravilhoso. Quantos querem empregar outros aqui? Levante a mão para o céu. Levante, fique com a mão levantada. Eu quero fazer uma oração agora específica por isso. Pai, eu acredito que as mãos que eles se levantaram não foram pela emoção, foram pelo convencimento desta palavra que estamos a pregar. E eu quero te pedir, Pai, com humildade e simplicidade, que o Senhor comece a dar estratégias e condições para cada um desses irmãos que estão com as mãos levantadas, para que eles possam ter as suas empresas e possam prosperar e crescer e possam dar trabalho a outros que hoje estão a clamar por uma porta de emprego. Se você acredita, diga amém. Aleluias. O cristão, ele não pode ter uma mente pequena, uma mente fechada, uma mente bitolada. Nós temos que ter uma mente de reino. Diga mente de reino. Quando nós não temos uma mente de reino, nós vamos pensar somente em
nós e no nosso umbigo. Deus não quer que você tenha uma mente mundana. Deus quer que você tenha uma mente de reino, uma mente de rei e de sacerdote. Amém? O que um rei faz? Ele cuida de todo um povo. Ele sustenta, ele cuida, ele preserva todo um povo. Deus, ele quer que você tenha essa mente, a mente do reino dos céus. Amém? Mente do reino dos céus. Você será a resposta de Deus para famílias que estão sendo destruídas. Você será essa resposta a famílias que estão em pé de guerra, a famílias que estão sendo ceifadas e destruídas. Quem vai ser a resposta de Deus para restaurar essas famílias? Será você, querido. Deus não vai descer na terra. Ele pode fazer isso, mas Ele escolheu assim. Ele quer enviar você, que já teve um encontro com Ele, com a sua glória, que já foi transformado. Ele quer te dar essas experiências de você ser usado por Ele. Quantos aqui esta noite vão dizer ao Senhor, como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quantos aqui esta noite vão dizer: eis-me aqui? No ano de 2005, eu disse para o Senhor: eis-me aqui, e nunca mais olhei para trás. Não me arrependo, sou feliz, sou completo, sou realizado naquilo que faço, no chamado que Deus me deu. E eu sei que tenho muitas coisas ainda grandes para viver com o Senhor sobre essa terra, assim como você também. Se coloque de pé nesta noite. Nós vamos participar da Santa Ceia.